o Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme o registro do evangelista João. Nós vamos meditar no capítulo 1, entre os versículos de número 35 a 51. Eu lerei e peço aos irmãos bastante atenção, pois é certo que Deus já nos fala na própria leitura da sua palavra. Diz o texto sagrado: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: amém, amém. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, o Evangelho de João está comprometido acerca do testemunho de Jesus, conforme nós lemos no prólogo e no epílogo também. No início do Evangelho, nós temos sintetizada as ênfases do evangelista, do apóstolo. E ele quer nos fazer entender quem é Jesus, identificar o Senhor Jesus Cristo, tal como ele se apresenta. E ele também tem uma preocupação com o meio pelo qual Cristo se faz conhecido, o testemunho. Ele mesmo diz que o que ele registrou é verdade. Ele testemunhou estes fatos. Ele viu Jesus. Não é apenas um relato mitológico, mas é um testemunho histórico. Alguém pode não crer, outros crerão. E nós sabemos o motivo, a razão da crença verdadeira. É a ação divina.
Então ele quer identificar Jesus, e à medida em que os encontros de Jesus são registrados neste evangelho, se descortina diante dos nossos olhos, aqueles que leem o evangelho, quem é o Senhor Jesus. De modo que o testemunho que as pessoas dão a respeito de Jesus está diretamente conectado a este encontro com o Senhor. Através das suas palavras, dos seus ensinos e da sua pessoa propriamente. O nosso Redentor é totalmente desejável. Ele é uma pessoa atraente para aqueles que são seus. Para os que não são, ele é alguém repugnante. Vamos, antes de adentrar ao nosso texto, vamos até o capítulo de número 7 do Evangelho. 7, no versículo de número 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Eles estão duvidando acerca de Jesus, sobre o Messias propriamente. Quando chama ao Senhor de Cristo, está falando a respeito do Messias. Mas observe no versículo de número 31. Vamos ler o 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então vejam a reação. Uns creem, outros não. E alguns creem que Jesus é o Cristo, o Messias. Mas observe ainda nesse mesmo capítulo o versículo de número 52. Vamos ler dos 50 para entendermos melhor. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta, o que é mentira. O que é mentira. Jonas é oriundo da Galileia. Então eles estão em dúvida a respeito de Jesus, as autoridades. Mas observe agora o versículo de número 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta, é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Então as pessoas estavam atordoadas. Ele é o Messias? Ele é só o Messias? Ele é o profeta, no caso, o profeta vaticinado por Moisés? Ele é quem? Vocês se lembram que no capítulo anterior, nos versículos anteriores ao nosso texto, vamos retornar para lá? Uma comitiva da liderança religiosa de Israel vai até o Jordão para inquirir João Batista a respeito de quem ele é. Se ele era o Messias, se ele era o Cristo. Havia então, irmãos, essa efervescência, essa curiosidade quanto à vinda do Messias. É óbvio que há promessas nas Escrituras acerca desta figura. E não foram poucas as vezes que o povo foi traído pela sua própria percepção e identificaram alguns cristos antes de Jesus e muitos outros até hoje. Se você for em Israel, vai se deparar com lunáticos que dizem ser Jesus, ou melhor, o Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse que muitos viriam desta maneira, reivindicando serem eles
o Messias. E o nosso texto registra exatamente esses aspectos da figura messiânica. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o profeta, e Jesus é rei, Jesus é o mediador. Nós vamos descobrir o fato dele ser mediador logo quando ele reivindica o cumprimento do sonho de Jacó nele, no Senhor Jesus. Reações adversas. Algumas pessoas entendem que Jesus é uma figura repugnante, mas ele se dá a conhecer a estes pobres e simples pescadores. É curioso, não é? Porque esses homens são da região de Jesus. Das vilas, não podemos dizer cidades, mas das vilas no entorno do Mar da Galileia. São homens humildes. Não vamos achar que são homens completamente ignorantes. O índice de analfabetismo em Israel na época dos apóstolos era praticamente zero. E boa parte disso se deve ao fato de que os pais cumpriam o que Deus mandava em relação aos seus filhos, de educá-los, de ensiná-los a ler. Então, a sinagoga se transformou não apenas num centro religioso, mas um centro de cultura, e que tinha influência sobre a sociedade. Então essa espiritualização crescente do templo favoreceu a leitura da Bíblia. E é interessante porque isso está preparando o caminho para o nosso Redentor, para o nosso Senhor Jesus. Mas como nós sabemos, Deus usou os fariseus para guardarem o legado da lei. Eles eram copistas, os escribas, mas não entendiam a lei. E aqui está o Senhor Jesus se dando a conhecer não aos poderosos, mas aos homens simples, porque Deus chama à existência as coisas que não são, e Ele usa as coisas que não são diante dos homens para envergonhar aqueles que consideram as coisas altivas, as coisas grandes deste mundo. É a sabedoria de Deus. E este contraste está marcado em cada um dos capítulos, meus irmãos, do Evangelho de João. É impressionante, pois no capítulo de número 3 teremos o encontro de Jesus com Nicodemos. É Nicodemos que vai ao encontro de Jesus. Mas no capítulo 4 é Jesus que vai ao encontro da mulher samaritana. E aqui, não se enganem, não são os discípulos que vão ao encontro de Jesus. Nós vamos ver isso também. Não são. Que faz um contraste com os versículos anteriores, daqueles homens que foram ao encontro de João Batista. Daqueles homens que estão querendo saber quem é o Messias. Quem é o Redentor. Então, irmãos, nós vamos aprender nos primeiros versículos aí, de 35 ao versículo de número 42, este primeiro grupo de pescadores que se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos ver o segundo grupo. E à medida então que nós passarmos pelos textos, vamos verificar quem é Jesus. Esta é a mensagem que se sobressai, a identidade do Messias. E num facho glorioso de luz, todos aqueles fragmentos, ele é o Messias, ele é o profeta, quem ele é? Os holofotes focam no Senhor Jesus e todas estas dimensões da pessoa divina-humana de Cristo são aqui reveladas. O ministério tríplice de Jesus, o sacerdote, o profeta e o rei. João Batista, então, mais uma vez, identifica o Senhor Jesus. Desta feita, para apontar para Jesus no sentido de que os seus discípulos deveriam acompanhar este homem. O Cordeiro de Deus fala a respeito, obviamente, deste
elo que existe entre a pessoa de Jesus, a sua obra, e o sistema sacrificial israelita. Ele é aquele que efetivamente removerá não os pecados, mas o pecado do mundo. E, consequentemente, isso terá desdobramentos na vida das pessoas, santificando-as. Ele é quem substitui, de fato, o pecador diante de Deus. Há uma necessidade de que este homem, para se apresentar diante de Deus, seja purificado. Mas quem poderá fazer essa substituição de maneira perfeita para se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso? É o próprio Deus que provê esta substituição. Não há nenhum outro caminho apontado por Deus senão este. Quer queiram os homens ou não, eis aí o caminho de Deus. Por isso, devem os homens estar com Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então o versículo de número 37 deixa claro: ouvindo-o dizer isso, eles seguiram Jesus. Então, acontece esta situação gloriosa aqui entre Jesus. Os discípulos começam a seguir Jesus. É interessante o nosso Senhor, não é? O que vocês querem? Não é uma pergunta grosseira, obviamente, mas é direta. O que o Senhor Jesus está inquirindo deles: qual é a apreciação que vocês têm a meu respeito? O que vocês pretendem ao me seguir? Qual é a percepção, o entendimento que vocês têm? E aí os discípulos respondem. É interessante como as pessoas são, às vezes, e nós observamos isso diversas vezes, no nosso lidar com as crianças, com as pessoas que queremos bem. Às vezes a minha esposa fala algumas coisas, querendo dizer outras, pois ela sabe que se ela disser de um tal jeito, certamente terá uma reação diferente da minha parte. E aqui os discípulos perguntam: onde você está hospedado? Em outras palavras, nós queremos acompanhar o Senhor, nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos entender quem é o Senhor. E aí a resposta foi maravilhosa. Eles estão na Judéia. Repare que o contexto é próximo ao Jordão, perto de Jerusalém. E o Senhor Jesus está ali hospedado. E ficaram um bom tempo, como o texto registra nos versículos seguintes. Jesus lhes afirma: venham e verão. Eles vão entender e vão ver. Jesus lhes promete este resultado do encontro com Ele. Vocês vão ver quem eu sou. Vocês vão entender. Provavelmente, meus irmãos, esses dois que seguem a Jesus, um deles é André, irmão de Pedro. O outro não nos é dito claramente quem seja, mas essa é a maneira típica de João se referir a si mesmo no contexto do Evangelho. É muito provável que este aqui que está com André é João. E ele omite o seu nome propositalmente, como faz em outras ocasiões do Evangelho. E é interessante, meus irmãos, porque ao final, João diz que o seu registro é veraz. E ao ocultar o seu nome aqui dentre os que estão seguindo Jesus, ele aponta justamente para esta realidade. Eu vivi isso com este homem. Quando ele foi passando pelas barrancas do Jordão, eu vi João Batista dizendo a respeito dele. Eu andei com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Achou. Ou o Messias se deixou encontrar?
Mas ele achou. E veja, a preocupação de João com a audiência que não é judia. Achamos o Messias, o termo hebraico, isto é, o Cristo, o termo grego. O ungido. Meus irmãos, a palavra para amassar, azeitar, foi utilizada por Deus para se referir à unção dada aos profetas, aos reis e aos sacerdotes. Nós sabemos que em Israel havia este rito, significando a consagração, a capacitação e a autorização divina para o exercício daquele ofício. Irmãos, veja o que ocorre aqui. O Messias, na percepção dos judeus àquela altura, era um Messias bélico, porque esta era a hermenêutica preponderante no contexto de Israel, era a que prevalecia. Eles aguardavam um Messias político, bélico, um guerreiro, e o Messias tem esta feição, por isso Jesus voltará como um guerreiro, pisando os seus inimigos. Mas nós sabemos que ele veio, num primeiro momento, como Cordeiro de Deus manso. Achamos o Messias, isto é, o Cristo. Eles acharam o ungido de Deus. E a confusão, irmãos, que há também por conta de uma seita chamada a dos essênios. Os essênios, por exemplo, criam em 3 Messias. Porque havia a feição sacerdotal no Messias, ele se colocava entre Deus e o povo. Havia o aspecto profético. E havia o aspecto real, obviamente. Mas eles dizem que acharam o Messias, o ungido de Deus, capacitado. E aqui um evento ilustra o que o evangelista acabou de afirmar sobre Jesus. André testemunha para o seu irmão que viu o Messias. E Jesus olha para ele e diz que ele é Simão, filho de João, Simão Bar Jonas, ele é filho de João. Será chamado Cefas. A autoridade messiânica, meus irmãos, tem este poder de alterar o nome da pessoa. Para nós parece algo insignificante, mas para o judeu, que aprendeu de fato que o nome é a pessoa, que a honra devida ao nome é importantíssima, porque Deus assim o faz. Hoje nós temos essa distinção no nosso meio, né? Pessoa jurídica e pessoa física. E a distinção faz muitos darem calotes no mercado por causa desta distinção. Mas, no contexto das Escrituras, pessoa física é pessoa jurídica e tudo o que for. Porque o nome de Deus tem que ser honrado, o nome dos seus servos também. É por isso que Deus altera o nome das pessoas nas Escrituras, meus irmãos. E aqui revela-se a autoridade divina de Jesus. Ele está alterando o nome e, portanto, a pessoa de Pedro. Você é maleável, você é volúvel, você é volátil, mas eu vou lhe transformar numa pedra. Autoridade, com um olhar, você já pensou quem é Jesus? Ele é o Messias. Você não pode olhar para ele de soslaio. O olhar 43, aquele assim meio de lado, já saindo, indo embora. Não. Olhar Jesus, meus irmãos, é algo impressionante. E André, João provavelmente e Simão foram impactados por essa realidade. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias ungido, capacitado, autorizado, consagrado para fazer a obra que Deus lhe deu. Não são 3 Messias, é um Messias. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Então o Senhor Jesus agora sobe rumo ao norte da Palestina.
saindo da Judéia e indo para a Galileia. Veja, Jesus decidiu partir. Quando encontrou Filipe? Que lindo, irmãos. Que maravilhoso. Ele saiu de lá porque eu tenho um encontro marcado com uma pessoa. Filipe. E mais uma vez disse-lhe, disse a esses homens: siga-me. Nós nos lembramos também do encontro de Jesus com Mateus, o coletor de impostos. E nós sabemos que pária, que canalha eram os coletores de impostos. Pois o Senhor Jesus se encontra com Mateus e com um olhar diz que ele deveria segui-lo. E agora o Senhor Jesus se encontra com Filipe, um homem simples, não ignorante, mas um homem simples. Você já viu as mãos de um pescador? De tanto lidar com as redes, as suas mãos ficam ásperas, ficam grossas, calejadas. Vocês já viram as unhas? É difícil mantê-las limpas. As unhas são sujas. E o cheiro deles, dos pescadores? A metros você consegue sentir o cheiro. Era uma atividade até certo ponto lucrativa. Mas nós sabemos, meus irmãos, que era para subsistência. Esses homens tinham família para cuidar. Eles estão indo, como bons judeus, saindo da Galileia e indo rumo à Judeia. E o Senhor Jesus retorna. Ele é de Nazaré. E Filipe é de Betsaida, casa do peixe, casa da pesca. Uma vila. Tão dependente da pesca que tem esse nome. O pescador sendo pescado. Quem sempre ensinou a pescar, agora é pescado. Achamos ele se encontra com Natanael. Provavelmente Natanael, meus irmãos, é Bartolomeu. Quando nós vemos assim, que Judas é filho da perdição, quer dizer que ele é alguém tão íntimo dos caminhos perversos que são contra Deus, que ele é filho da perdição. É o modo do hebreu dar nomes a um outro nome às pessoas para se referir a uma característica específica delas. Natanael é o seu nome hebraico. Deus deu, presente de Deus é o seu nome. Mas vai ganhar o maior dos presentes. Natanael, Bartolomeu, Bartomai, filho do que suspende as águas, pescador. Ele é alguém tão habilitado no seu ofício que ele é filho do que suspende as águas. Bartomai, Bartolomeu, Natanael. Ele é de Caná da Galileia. Agora veja, o sujo falando do mal lavado. Ele é de Caná da Galileia falando de Nazaré. Para os irmãos perceberem a reputação da cidade do Messias. Jesus de Nazaré, filho de José, ele encontrou, diz Filipe. André, Pedro, encontrou. Quem que ele encontrou? Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, o profeta. Achamos o profeta. Ele é o Cordeiro, o Messias, e ele é o profeta. A respeito de quem os profetas também escreveram.
Os profetas também escreveram. Então as escrituras estão aí subentendidas, obviamente. E a unidade das escrituras e a função das escrituras. As escrituras, não apenas a Torá, mas os escritos, os salmos, os profetas, Navim, Ketuvim e a Torá falam de Jesus. Nós encontramos o personagem principal da Bíblia. Nós achamos aquele grande mar para onde todos os rios, os afluentes desembocam. Nós achamos o profeta. Aí Natanael jocosamente, Nazaré, o sujo falando do mal lavado. Venha e veja, você vai ver. Você vai ver. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há mancha, em quem não há dolo, não é dolo, é dolo, que é a tradução que eu entendo mais precisa, não há mancha. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Irmãos, a pergunta feita por Jesus mostra que ele de fato é o profeta, porque ele conhece o caminhar de Natanael dentro do judaísmo. O Senhor Jesus sabe a biografia religiosa deste homem, a sua conduta. E então Natanael pergunta: de onde você me conhece? De onde o Senhor me conhece? E a resposta é mais gloriosa do que o primeiro dito do Senhor. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Não nos é dito, meus irmãos, o que ele estava propriamente fazendo debaixo da figueira. Mas certamente é algo extraordinário Jesus ter dito isto, devido à reação de Bartolomeu, a reação de Natanael. É algo muito íntimo, muito pessoal, algo que entrou em seu peito como um punhal pelo dito de Jesus. O Senhor Jesus cravou no peito dele: eu sei o que se passa não apenas fora de você, mas dentro de você. Eu conheço os seus pensamentos. A palavra em inglês é muito boa. Essa é uma das características do know. I know you. No sentido da intimidade. Assim como o hebraico também aponta. Eu te conheço. Sei quem você é. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, é o profeta. E devido à sua habilidade profética, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele reconheceu aquilo que nós já vimos no prólogo. Não vou me ater tão pormenorizadamente neste ponto, mas ele reconheceu exatamente a filiação divina de Jesus, a sua relação específica com o Pai. Ímpar, diferente, mas também o desdobramento político da atuação messiânica. Ele é rei. Se ele é profeta, é óbvio que ele fala da parte de Deus. E por isso ele é filho de Deus, porque tem um conhecimento da pessoa profunda. E é claro que por causa do seu poder profético, ele domina. Essas coisas estão relacionadas, meus irmãos. O fato de Jesus ser o Messias e exercer este ofício tríplice demonstra sua capacitação para todas as necessidades humanas. Ele é profeta para ensinar, ele é sumo sacerdote para mediar, e ele é rei para governar o coração dos homens. Não podemos fatiá-lo, pois ele é completo.
todo suficiente. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmãos, Jesus é fascinante, porque as respostas dele são surpreendentes. Qualquer pessoa que nos faz um elogio, qual é a nossa reação? Muito obrigado. Bondade sua. O Senhor Jesus, hiperbolicamente, magnificamente, Natanael, você viu gota, você viu gotas, você viu gotas, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. E o contraste, o Senhor Jesus é sábio, Ele tem bom humor, Ele não está gracejando, mas Ele faz o contraste. Você já está crendo porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Irmão, se há alguma coisa que nós podemos perceber nos evangelhos, é que Jesus é uma pessoa assustadora. As pessoas leem o evangelho de uma forma muito leviana. Irmãos, você vê a perna de uma pessoa ser reconstituída na sua frente. Isso é assustador. Eu estou vendo a perna dele. Jesus fez isso, irmãos. O Senhor Jesus andando no alto da sua popularidade, no meio de Israel, as pessoas se atirando em cima dele, com uma selvageria, meus irmãos. Aquela mulher hemorrágica, 12 anos, que gastou tudo que tinha, ela se arrastando, sendo talvez pisada, porque ela queria tocar na palavra. O Senhor Jesus, provavelmente como um bom israelita, tinha bordões azuis nas suas vestes, que simbolizavam para o israelita a palavra. Ele era cingido da Escritura, porque ele é a Escritura, e ela queria tocar na borla. Porque ele tem palavra, ele é a palavra. Daí nós podemos perceber, meus irmãos, a dimensão assustadora da pessoa de Jesus. Você vai ver coisas muito maiores. Imagine então Bartolomeu. E o que verá então? Jesus resume tudo, sintetiza tudo. Digo-lhes a verdade, vocês verão, não só você, Bartolomeu, mas todos vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Repare, Natanael diz, Filho de Deus, e Jesus diz, Filho do Homem. Céu, terra. Mas o que Jesus quer dizer com Filho do Homem, além da dimensão terrena? Essa é uma expressão messiânica. Está registrada no livro de Daniel, no capítulo de número 7. Lá nos dá conta o profeta de que ele viu o ancião de dias dando autoridade para o Filho do Homem. Certamente é uma visão do trato da Trindade, meus irmãos. O Filho do Homem, o Messias, tem um trato específico com o Deus Todo-Poderoso, o ancião de dias. E Jesus se apropria deste termo para se referir tanto à sua divindade, o seu messianato, a sua missão, quanto também a sua identificação com os homens. E este é o seu papel de mediar. Eu peço que você abra as Escrituras em Gênesis, no capítulo de número 28. Vamos meditar neste texto, porque Jesus se apropriou desse texto e não tirou fora do contexto. Jesus sabe o que esse texto significa, e ele aponta para o próprio Mestre. Vamos verificar então o que Jesus quer dizer.
Gênesis capítulo de número 28. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Esperto, né? Enganou o papai para tomar a bênção do irmão e foi para uma região de verdes. Além de enganador, é espertalhão. Fugiu da presença de Esaú, seu irmão, e foi para uma região verde. Na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Saiu da terra. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Região de Harã, região de Zigurates. Região de Zigurates. O que são os Zigurates? Há alguns deles ainda de pé. Zigurates são as torres altas erguidas aos deuses pagãos, com uma escada enorme de acesso. E os inscritos nos Zigurates, você pode lê-los até hoje. Casa de Deus. O sol se pondo, e quem já foi nessas regiões ali do Oriente Médio, o sol se pondo, batendo nos Zigurates. Aquelas escadas impressionantes, Jacó adormece. E ele tem um sonho de uma escada. Subindo e descendo anjos. O Senhor está ali, meus irmãos. Ah, irmão, se eu fosse Deus, eu descia para fulminar este miserável. Ele acabou de enganar, e Deus agora lhe promete cumprir nele as promessas de Deus feitas a Abraão. O Senhor fará esta obra nele. E aquilo, meus irmãos, o aterrorizou, deixou o patriarca impressionado. No versículo 15, estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Ó Deus de amor, Deus de bondade, Deus de compaixão, que se apieda de um canalha como esse, que enganou não alguns dos seus circunstantes, mas o seu próprio irmão, enganou o seu próprio pai. Miserável, 1000 vezes miserável. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, Yahvé, ele invoca o nome do Deus da aliança, está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível este lugar, não é outro senão Bet-El, casa de Deus. Aqui está a verdadeira ponte, aqui está a verdadeira casa de Deus, aqui está a verdadeira ligação entre os céus e a terra. É Deus quem faz isto, não sou eu, não é a força do meu braço, é Deus, por isso ele teme. Por isso ele teme, porque é Deus que veio ao encontro dele. Não há nada que este homem faça que mova a mão do eterno. Jesus é o zigurate. Jesus é a casa de Deus. Jesus é a aliança entre Deus e os homens. Jesus é o mediador. Não é Bartolomeu pela força do braço, não é pela iniciativa do homem Bartolomeu, é pela graça de Deus. O enviado, o Messias, aquele que veio de onde ninguém subiu, o Filho de Deus. Por isso você vai ver coisas maiores. De agora em diante, logo no capítulo 2, ele vai para onde? Para Caná da Galileia. Onde é Caná? A cidade de Bartolomeu. Para fazer o quê? Transformar a matéria. Porque ele é Deus. Você vai ver. Porque ele é Deus, irmãos. Agora sim podemos entender a relação que há entre o testemunho e o mediador. Você reparou, irmão amado, que Jesus vinha passando no Jordão? Quem cronometrou isto? Foram os discípulos? Não, estou esperando aqui, João Batista, porque Jesus disse que vai passar. Não, irmãos,
Jesus sabia que tinha um encontro. Jesus é que, mestres, nós podemos hospedar, mas o que vocês querem? Venham e verão. Ele aceitou o convite. Aliás, ele aceitou a proposta. E com um olhar, ele transformou a vida de Simão. Com um olhar, ele transformou a vida de Filipe. Com o seu poder profético, ele transformou a vida de Bartolomeu. E prova é, meus irmãos, que não foram eles que encontraram o Senhor, mas o Senhor é que se deu a conhecer a eles. Esta é a temática de João. Prova é esta, meus irmãos, que o Senhor Jesus sabe o que acontece na vida deles. Altera-lhes a sua pessoa. As suas pessoas, melhor dizendo. Por quê? Porque ele é a escada de Jacó. É ele que veio ao encontro. Não foste vós que me escolhestes, mas eu é que escolhi a vós. E vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a ênfase. Essa é a ênfase. E as circunstâncias que fez com que o Senhor Jesus se encontrasse, ele sair da Galileia para encontrar com esses homens na Judéia. As circunstâncias gloriosas, a voz do Mestre no meio daquele vento, chamando os seus discípulos para seguir o Mestre. Irmãos queridos, e que relação tem o testemunho? Agora eles testemunham, porque eles foram marcados pelo encontro com o Mestre, agora eles dizem, venha e veja. E esse é o meio que Deus faz. Este encontro poderoso com Jesus, o resultado inevitável é falar dele, conforme nós lemos no texto. André se encontrou com seu irmão. Meu irmão, eu encontrei o Messias. E André o levou até ele. Filipe da mesma forma. João Batista, os dois discípulos, Simão, Filipe, Natanael. O testemunho. E veja a relação do testemunho que se dá a respeito de Jesus e as Escrituras. Observe aí. Além dos ensinos que identificam Jesus, temos este ensino do testemunho e também da relação do testemunho com as Escrituras. Eles acharam alguém que é testemunhado pela Escritura. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Bendito seja a sua pessoa, Ele é o Cordeiro. A sua obra de morte e ressurreição, a sua ascensão e o seu retorno em glória. Os anjos sempre estiveram presentes e os anjos estão aqui. Eles foram enviados àqueles que hão de herdar a salvação. São espíritos ministradores. Cristo age pela iniciativa do Pai. Ele tem a eficácia do Espírito e a mediação dos anjos. Ele une céus e terra. Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer a respeito desta unificação cósmica de Jesus. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Senhor. Eu amo Jesus, irmãos, porque Ele me amou primeiro. Eu falo dele porque é mais forte do que eu. Eu sei o que Ele fez comigo. E todos nós que estamos aqui sabemos o que aconteceu conosco. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era egoísta, ranzinza, ranheta. E agora o meu coração sente um amor, uma vontade de me doar para as pessoas, de servi-las, mesmo quando elas me maltratam. Não tenho mais aquele rancor, aquela mágoa, mas eu sei que eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado. Alterou a minha vida. Pois bem, meus irmãos, sendo assim, nós somos guiados por este texto.
mais na superfície dele, pelo ensino do testemunho, a evangelizarmos. Irmãos, eu não acredito em grandes cruzadas. Eu sei que elas têm o seu lugar na vida da igreja. De grandes evangelistas como John Wesley, George Whitefield e tantos outros. Poderíamos citar vários. Mas, irmãos, a colheita que esses homens fazem é sempre precedida, invariavelmente, pelo testemunho dos crentes. É assim, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa boca e vamos falar, não da teologia de Bavinck, não da teologia de Berkhoff, mas da teologia que está dentro de nós. Embora nós não tenhamos grandes formulações teológicas, mas nós sabemos dizer quem é Jesus. Se você puder refinar o seu testemunho, maravilha, bênção do Senhor. Mas cada um de nós pode ir na fila do banco, no condomínio que moramos, não falar da eficácia do psiquiatra, sem demérito àqueles que aqui são, por favor, não me entendam mal, mas falar daquele que realmente cura a alma. E falar de maneira pessoal, falar de Jesus, usando as Escrituras, no pouco que Deus nos deu, sejamos fiéis. Segunda aplicação, irmãos, para a nossa vida, que este texto mais profunda, é que Jesus te conhece. Irmãos, eu sei que nós podemos nos camuflar, escamotear as nossas vidas, criar uma persona, criar, como diz Freud, um alter ego. Um ego para lidar com os homens. Mas quando trancamos a porta do nosso quarto e olhamos no espelho, nós sabemos que nós não nos conhecemos. Vocês acharam que eu ia dizer, né? Nem você se conhece. Porque se Deus abrisse de fato a tomografia computadorizada da alma, você sentiria nojo de você realmente. É por isso, meus irmãos, que as dores do inferno são lancinantes. Porque elas são eternas, é fato, mas elas vão vir com toda a força, deixar a consciência completamente aberta para compreender a nojeira do pecado. E por isso, sem condições de se arrepender, os homens estarão ali, sendo carcomidos pelos sentimentos de culpa. E você sabe o que o sentimento de culpa pode fazer com você, não é verdade? O Senhor conhece você. Ele conhece os escaninhos da sua alma. Ele sonda, Ele sabe. E é com Ele que você e eu estamos tratando. Por isso, o que somos no interior da nossa casa, sejamos aqui, irmãos. Não porque alguém vai nos ver, mas porque Jesus nos conhece. E Ele nos ama. Assim como Deus amou Jacó, o enganador. Assim como o Senhor Jesus amou esses humildes pescadores, Ele nos ama com amor eterno. Eu sei, filho, que você fede a peixe podre de pecado. Eu sei. Mas eu quero curar. Eu quero espremer essa ferida e sair o pus para fora. Me deixa curar. Me deixa passar o óleo do Espírito. Mas vai doer, Senhor. Calma. Deixa. Senhor, as vísceras estão saindo para fora. Deixa. É assim que o Senhor faz, irmãos. Porque Ele nos conhece. Bondoso Deus. E por fim, crer em Cristo requer de nós o entendimento completo de quem Ele é. Você entendeu quem Jesus é para você? Se você crê em Jesus como o seu profeta, eu amo os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus são maravilhosos. Sim, mas você o tem como rei para governar o seu coração com a profecia? Então você não entendeu quem é Jesus. Você é um daqueles que ficam remoendo sentimentos de pecado e querem penitenciar para ver se a sua comunhão com Deus se reabilita? Então você tem Jesus como profeta, mas não tem Ele como rei, e muito menos como sumo sacerdote, que pode se compadecer completamente das suas dificuldades. Senhor, mas eu pequei muito. Não importa, meu irmão. Quando você estiver em alta performance, você será miserável diante dele. E quando você estiver em baixa performance espiritual, você também o será.
Entenda isso, ou você nunca vai se colocar diante dos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, entender quem Jesus é vai nos levar a ver que não é a força do nosso braço. Ele é o zigurate, Ele é a escada. É a escada que desce para eu subir. E sem Ele, não há como subir. E os meios da escada é a palavra visível, o batismo e a palavra, a Escritura. Faça bom uso dos meios, que você sobe. Faça péssimo uso dos meios, você vai ficar prostrado. Pastor, eu estou fraco na fé. Geralmente, quando vamos verificar, a questão é a negligência com os meios de graça. Não é sobre a sua vontade, mas é através da sua vontade que Deus age. Eu passo a palavra ao reverendo Jailson.